O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui, agora com o advogado Marcelo Pires Torreão. E Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, Paulo. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, você estuda na UNB, Universidade de Brasília, faz parte de um grupo que estuda a justiça de transição, grupo consolidado. Agora, o que é a justiça de transição? Rapidamente para a gente, Marcelo. A justiça de transição é todo o conjunto de medidas, e aí nós podemos pensar em medidas sociais, políticas ou jurídicas, para entender e para lidar com o legado de um passado autoritário. No caso brasileiro, o período da ditadura militar. E o grupo é composto de 4 perspectivas, não é isso? É. Quais são e qual foi a que você escolheu? Isso. A justiça de transição tem sido estudada no mundo todo, né? Especialmente no século XX. Vários países ao redor do mundo passaram por momentos de guerra civil, por ditaduras, e os estudiosos do mundo todo conseguiram concentrar todas as formas de buscar uma justiça de transição em 4 principais perspectivas. Primeiro, a reparação às vítimas, e aí pode ser uma reparação econômica, pode ser reparação psicológica, moral. O segundo, a parte da justiça, a parte de buscar a responsabilização daqueles que violaram direitos humanos nos períodos de exceção. Terceiro, a reforma das instituições, saber como que as instituições podem ser melhoradas para evitar que esses retrocessos voltem a acontecer no futuro. E o quarto, a parte da construção de uma memória, a busca pela verdade e a construção da memória para poder entender o que aconteceu nesses períodos excepcionais e assim ajudar a construir uma paz social e democracias consolidadas. E qual que é a sua perspectiva? Todos esses 4 elementos, não há uma hierarquia entre eles, os 4 são medidas diferentes para buscar um mesmo fim. Um fim de uma democracia com menos violência, com maior participação social, mas os 4 fazem parte. E esse livro a gente trata justamente das 4 dimensões. Você falava que esse livro, né, ele se chama Justiça de Transição no Brasil, Apontamentos, é composto por vários especialistas. Você até contava isso, né, não só pessoas do direito, de várias formações ali. E eu quero falar sobre o seu artigo. Explica o que você escreveu e por que você decidiu escrever sobre esse tema, Marcelo. Perfeito. Eu procurei um tema um pouco diferente do qual eu trabalho. Eu trabalho com a parte da reparação às vítimas. Desde 2005 eu trabalho com processos de pessoas que sofreram algum prejuízo na ditadura militar e buscam a reparação. Então eu quis mudar um pouco o foco e fui para uma outra dimensão, que é a dimensão da reforma das instituições. E fui analisar o poder judiciário militar. Busquei relatórios do Conselho Nacional de Justiça para avaliar se realmente nós precisamos ter ainda hoje uma justiça militar especializada. Outros países, como França ou Portugal, resolveram extinguir as suas justiças militares. Eles têm agora, por se tratar de um período de paz e não de guerra, eles têm as competências que eram da justiça militar adotadas pela justiça comum. Por que você decidiu estudar esse assunto, Marcelo? Você é novo, não passou por esse período. O que te interessou? Eu nasci em 1980, então as minhas lembranças sobre o finalzinho do período da ditadura, elas são lembranças infantis, são memórias de criança, né? Então, as diretas, a constituinte, o período inflacionário alto, são memórias que eu tenho, memórias de garoto. Mas no ano de 2005, então nós estamos falando aqui 3 anos depois da criação da Lei de Reparação às Vítimas, eu comecei a trabalhar com esse assunto. Eu era sócio de um escritório grande e tive a oportunidade de sair, abrir o próprio escritório para trabalhar com essa parte de direitos humanos, né, de dignidade da pessoa humana e reparação àqueles que perderam a dignidade durante o período da ditadura. Que é o que você gosta. Que é o que eu gosto. Comecei a trabalhar com o assunto e ali sim, aí eu comecei a ler as histórias das pessoas, entender mais o tipo de sofrimento, o tipo de violação que elas tinham passado na ditadura. De lá, ou seja, das histórias dos processos, é que eu comecei a tomar interesse pela literatura sobre a ditadura, sobre o período. O AI-5, Ato Institucional número 5, completa 50 anos. Sim.
este ano. Ele é de dezembro de 68. É também uma fase de revisitar esse período? Sim, a AI-5 completa 50 anos e a Constituição esse ano completa 30. Então, esses ciclos que fecham décadas são uma excelente oportunidade para requestionamentos, para pensar o que permanece ainda de resquício da ditadura nos dias de hoje, o que pode ser melhorado, né? Se houve algum retrocesso, né? Nós caminhávamos de uma excelente Constituição, uma Constituição moderna, fruto de muitas lutas populares, uma Constituição que trata de uma gama muito diversificada de setores da sociedade. E 30 anos depois, nós temos que analisar em que essa Constituição foi modificada, em que essa Constituição teve de avanço e qual foi o retrocesso. Da mesma forma, no ato institucional número 5, nós temos que lembrar dele, estudar sempre, para evitar que outros atos, às vezes não com o nome de ato institucional, mas atos normativos, venham a ser produzidos com esse caráter autoritário. É uma das ideias do grupo também? É uma das ideias do grupo. O grupo analisa também esse aspecto constitucional. Tem artigos que falam justamente sobre esses avanços e sobre alguns retrocessos. Bom, como você disse, são artigos de pessoas de campos bem variados, né? Pessoal da filosofia, da história, da comunicação social, pessoal da graduação, da pós-graduação. Então, esse é um assunto que ele é um assunto bastante plural, né? Tal como o grupo de pesquisa. Ele permite várias análises, né? vários enfoques diferentes. E a gente estuda pouco esse assunto ou não? Pelo contrário, a gente estuda bastante? Curiosamente, nós estudamos bastante, entendo eu, porque a partir do momento que você começa a ir um pouco mais a fundo, ver qual foi o material produzido na literatura, nos filmes, nas músicas, você percebe que há realmente um material enorme, e vários deles acessíveis, né? O material Brasil Nunca Mais, o projeto Brasil Nunca Mais, ele está disponível, qualquer cidadão pode acessar o site e obter todo o acervo de pesquisa que começou lá na década de 70 e segue até hoje. Porém, às vezes, esse excesso de material, esse excesso de memória, ele vem carregado com uma falta de interesse, uma falta de importância. Eu diria, então, que apesar de muito material existente e produzido no Brasil, falta ainda dar a devida importância. E, principalmente, entendo eu, que esse trabalho de pesquisar esses períodos, né, de autoritarismo, períodos totalitários, eles têm que sempre ser pesquisados e reanalisados. Isso é um ciclo que não pode ter fim, porque senão pode voltar a acontecer. Você já falou aqui que a gente precisa estudar para que não volte a acontecer, para que se avalie o que está bom e o que pode ser melhorado, mas o seu objetivo principal é esse? É pessoal? É evitar uma nova tragédia? Qual é o seu objetivo fazendo parte do grupo e agora estudando a fundo essa questão, Marcelo? Por que você está estudando isso? Então, a partir do momento em que você começa a conhecer um pouco mais a história das pessoas, o que elas passaram durante o regime militar, você se sente muito vinculado a elas e quase que com uma responsabilidade por produzir e por defender esse legado dessas pessoas que lutaram pela democracia, né? Pessoas perderam seus empregos, outros foram ao exílio, outros perderam familiares, perderam suas próprias vidas em processo de lutas, né? Pessoas faziam greve para protestar contra um governo autoritário, né? E com isso eram demitidos, outros eram presos, torturados, um processo de luta. Essa luta é que não pode ser esquecida. O sentimento do grupo de pesquisa como um todo, lá da Universidade de Brasília, é de que nós temos um débito com essas pessoas que lutaram para que hoje nós pudéssemos ter uma imprensa livre, para que hoje nós pudéssemos ter a possibilidade de fazer manifestações nas ruas. É claro que nós precisamos avançar mais nisso, né? Tivemos nos últimos anos cenas de fotógrafos, jornalistas sendo agredidos, né? Isso mostra mortos também. Isso mostra que nós não temos um cenário certamente idêntico ao que era no período da ditadura militar, mas nós ainda não temos uma liberdade de imprensa tão ampla. Então, nós precisamos seguir com esses estudos, precisamos seguir com esses avanços. Marcelo, você trouxe aqui algumas
das suas referências? Tem mais livros ali guardados? A gente não conseguiu colocar todos aqui, guardou alguns. Quem que você está estudando? Quem que é importante? Para quem que se interessou aqui? O que você sugere? Bom, eu poderia sugerir vários livros, mas o tempo não nos permite, né? Esse é um bom livro, o Antônio Pereira. Ele é um professor do King's College de Londres. E ele analisou o Brasil, o Chile e a Argentina para ver como que durante os períodos de ditadura latino-americanas, esses países lidaram com questões da legalidade, ou seja, como que os governos autoritários se utilizam do direito, das leis, para tentar dar uma aparência de normalidade, para tentar normalizar o que é excepcional, né? Como eles tentam dar aquele verniz de legalidade a atos autoritários e, com isso, tentar se legitimar e se perpetuar no poder. A gente tem tempo para mais um livro aqui, para mais uma referência. Quem que você sugere aqui? Mais um. Eu sugiro esse livro, na verdade, quadrinhos, né? Esse é um livro de história em quadrinhos, foi escrito por um autor sueco, Art Spiegelman. Ele trata das conversas que ele teve com o pai. O pai do autor passou pelo Holocausto e conta como que ele conseguiu sobreviver a essa experiência. Esse é um livro bastante interessante, ele foi premiado, ele ganhou o prêmio Pulitzer em 1992 e na época não sabiam como classificar o prêmio, já que aqui era uma história autobiográfica, mas que era narrada sob a forma de quadrinhos, né? Uma forma antropomórfica, ele usa de bichos, né? Animais, para representar determinadas etnias. Então, não tinha essa classificação, né, no prêmio? Não tinha essa classificação. Criaram um prêmio especial para premiar essa obra, né? Os judeus são retratados como ratos, os nazistas são retratados como gatos, e daí nós temos outros personagens. Os norte-americanos são cães, os poloneses são porcos, os franceses são sapos, os ingleses são peixes. Esse é um livro muito interessante e não que fica aí de sugestão, né? É uma boa sugestão. Legal, Marcelo. É isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Luminuras. Foi uma boa conversa, um prazer receber você e até a próxima. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado a todos.